Caros telespectadores, boa tarde. Este é o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Como hoje é Natal, nós trouxemos uma palestra de José Carlos de Luca. José Carlos de Luca escreveu um livro feliz e discorreu maravilhosamente sobre a felicidade. Vamos aprender com ele aqueles momentos em que podemos realmente usufruir da felicidade, que nós podemos construir. Vamos lá? Vamos à palestra dele. Ele é juiz de direito e um grande expositor espírita. Vocês já conhecem, José Carlos de Luca. Chico Xavier disse o seguinte: aprendi a deixar os dias mais simples, mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Eu achei essa frase genial, terapêutica, e vinda de um espírito luminoso, e que me chama logo a atenção no começo. Aprendi. Chico fala que aprendeu diversas coisas, até chegar à felicidade. Então, a primeira ideia que nós estamos aqui insistindo no livro você vai perceber, que nós achamos muitas vezes, e não sei se vocês também pensam assim, que a felicidade parece uma entidade que anda, que vaga por aí, que pega algumas pessoas, e a gente está esperando que ela incorpore em nós. Vocês não têm essa sensação? Quando é, afinal de contas, que a felicidade vai me pegar? Quando, na verdade, a felicidade, ser feliz, ela depende única e exclusivamente de nós. Ela já está aí pronta para nós. Nós só precisamos, talvez, fazer isso que o Chico está nos dizendo aqui. E para fazer isso, nós precisamos aprender. Há um capítulo no livro chamado Felicidade Aprendida. Poucos de nós reencarnamos com um chip da felicidade. Os espíritos que já foram muito felizes em vidas passadas, que já desenvolveram essas habilidades, eles já nascem com esses requisitos. Mas nós, provavelmente, ainda não temos, mas estamos aqui para aprender a ser feliz. Essa é a nossa maior missão de vida, aprender a ser feliz. Porque o único objetivo que Deus deseja para nós é a felicidade. A única fatalidade que Deus programou para cada um de nós é sermos felizes. Mas essa felicidade é conquista e é, sobretudo, aprendizado. E aí, quando eu olho para essa frase de Chico, dizendo que ele também, a despeito da grandeza espiritual dele, ele está aprendendo. Ora, se ele tem que aprender, imagine nós. Nós estamos aí no pré-primário. Eu não sei se... Agora eu denunciei um pouco a minha idade, né? Alguém é do tempo do pré-primário aqui ou não? Levanta a mão, vamos ver. Ai, graças a Deus, não estou sozinho. Então vamos ver o que é que o Chico aprendeu. Tem 4 coisas aqui que ele aprendeu. Ele tem 4 pistas. Vamos tentar descobrir? Qual é a primeira? Aprendi a deixar os dias mais simples. Então, primeira coisa aqui, simplicidade. Primeira pista. Primeira lição. Qual é a segunda? Isso, mais leve, leveza. Então, para ser feliz, nós precisamos ter leveza.
de alma, que de corpo já às vezes não adianta mais. Então nós não podemos ser o quê? Pesado espiritualmente. Terceira coisa que Chico dá aqui a lição para nós: descomplicar. Ser feliz é descomplicar. E aí pegou 99,9% do auditório. E o Chico diz: nós precisamos fazer a descomplicação interna, descomplicar pelo lado de dentro. Aquilo que a gente convencionou de reforma íntima, nada mais é do que uma descomplicação interna, de uma leveza interna, de uma simplicidade. Está aí uma receita terapêutica do Chico. Se nós formos consultar hoje qualquer psicólogo ou psiquiatra, pedir uma opinião dele sobre determinado problema nosso de saúde emocional, com outras palavras ele vai dizer alguma coisa relativa a isto. Outro dia, aliás, ano passado, li uma entrevista de um famoso psiquiatra francês, tido como uma das maiores autoridades em saúde mental no mundo. E o repórter pergunta a ele: para o senhor, que conselho o senhor daria às pessoas para que elas gozem de uma relativa saúde mental? E ele disse: relativize as coisas. Diminua o tamanho das coisas. Diminua a importância que nós damos muitas vezes aos fatos negativos que nos ocorrem. Meus irmãos, do que é que esse psiquiatra está falando? Se não de simplicidade, leveza e descomplicação. Está aí a receita do Chico. Pronta, simples e barata. Como aquele homem que tinha um problema, que quando ele ia dormir, ele tinha a impressão que tinha alguém debaixo da cama. Ele falou: meu Deus, tem embaixo da cama. Ele corria para debaixo da cama e não via ninguém. Aí ele falava: está em cima da cama. Aí ele corria para em cima da cama. Quando chegava em cima da cama não tinha ninguém. Ele falou: então não está embaixo da cama. Aí ele subia e descia e ficou assim, ficava assim a noite inteira. Afinal de contas, não dormia, insônia. Ficou assim 2 semanas. Até que um familiar falou: você precisa ir no médico. Porque você não pode, você vai ficar louco com isso. Ele falou: eu vou mesmo. E foi no médico, foi no psiquiatra. O psiquiatra ouviu o caso dele e disse: olha, o seu caso tem cura, nós vamos fazer uma sessão aqui, vai fazer terapia. O senhor vem aqui, são 10 sessões, e ao final das sessões o senhor certamente será curado. Ele perguntou: doutor, quanto que é cada sessão? R$500. Ele falou: R$500, 10 sessões. Ele pensou: tá bom, doutor. Nunca mais voltou. Não que o tratamento não fosse necessário, ou que não valesse o dinheiro. Mas 3 meses depois, o psiquiatra encontrou na rua o paciente. E viu o paciente feliz, tranquilo. E ele não aguentou a curiosidade. Ele, então, aproximou-se da pessoa: olha, lembra, o senhor esteve no meu consultório, o senhor não voltou mais. Ele falou: pois é, doutor, resolvi meu problema. Resolveu? Que bom, fico feliz. Mas me desculpe, como é que o senhor resolveu? Foi muito simples. Simples e barato, viu, doutor? E mais curioso ainda, mas barato como?
R$100 e resolver aquele problema. Jura? Mas como, doutor? Eu contratei um marceneiro, mandei arrancar os pés da cama. Eu peguei esses 4 tópicos no livro, 3 tópicos pelo menos, né? Que eu queria conversar com vocês, para a gente meditar um pouquinho sobre esses pontos, que a gente precisa pensar bastante. Vamos começar pela simplicidade. Então, eu escrevi um capítulo aqui, um dos capítulos do livro. Ele é um capítulo com o nome intitulado Pequenas Felicidades. Porque o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, escreveu que a grande maioria das pessoas não é feliz porque nós estamos esperando uma felicidade espetacular. Sabe aquela felicidade onde tudo na nossa vida esteja dando certo? E que grandes coisas estejam acontecendo em nossa vida. Que nós estejamos vivendo grandes experiências, grandes acontecimentos. E enquanto esses grandes acontecimentos não ocorrem, nós passamos o quê? A viver como se fôssemos infelizes. Quando, na verdade, Emmanuel, acompanhado de quase todos os grandes terapeutas, afirmam que a felicidade, ela está, sobretudo, no encontro das pequenas coisas, dos pequenos acontecimentos que raramente nós não damos muita importância. Por quê? Porque estamos naquela mentalidade da felicidade do conto de fadas. Veja a mulher quando nasce. A mãe já vai chamando ela de princesa. Já bota uns brincos, umas tiaras na cabeça. E já vai contando aquelas histórias de rainha, de princesa. E o homem então vai escutando as histórias do super-herói, super-homem. Então nós vamos sendo educados esperando esses grandes espetáculos. A própria sociedade de hoje e de agora, materialista, é uma sociedade midiática, ou seja, nós precisamos nos sentir que estamos sendo vistos pelo mundo. Veja no Facebook. A nossa tendência. A pessoa acorda, está tomando um café, ela põe a fotografia do café com pão. Estou tomando café. Aquilo, tudo bem, é um grande acontecimento. Mas para quem? Para ela. Então, nesta grande ansiedade e espera das grandes coisas, a gente não consegue ser feliz. Porque tem uma felicidade aqui e agora, junto com a gente, e que a gente não está vendo. Geralmente nós não estamos vendo. É claro que se acontecer uma coisa espetacular, isso pode me deixar feliz por algum tempo. Você comprou um carro novo, você sonhou, lindo, você está feliz. Quanto tempo dura isso? Vai durar por algum tempo, não vai? Você comprou uma casa na praia, você está feliz. Você vai o primeiro final de semana, você vai o segundo.
Você vai no terceiro, Réveillon, 10 horas na Imigrantes. E depois os vizinhos, parentes, começam a pedir emprestado a chave da casa. Aí você não vê mais a hora de vender aquilo. E quando vende é outra alegria. Não é a crítica disto, mas é a constatação de como nós muitas vezes estamos esperando essas coisas grandes que não acontecem sempre. Quem é que vai comprar uma casa na praia? Quer dizer que se eu não tiver uma casa na praia, eu não vou poder ser feliz? Ou só quando eu tiver um baita emprego, um baita não sei o quê, uma baita relação, um baita casamento, um baita marido, um baita mulher, esposa? Vamos retomar a ideia do príncipe encantado? Vamos ver, mulheres, vocês me ajudam. Que características tem esse príncipe encantado? Ele precisa ser o quê? Um homem para casar. Como é que tem que ser esse homem? Bonito, tem dinheiro, detalhe, bonito, tem dinheiro. Não, ser juiz, vocês estão loucas. Bonito, ser juiz, o que mais? Não, isso aí eu falei besteira. Ser bonito é dinheiro. Ser gentil. O que mais? Espírita. Tá, tem que ser espírita. Vai, na cabeça dela tem que ser espírita. Vai. O que mais? Só as mulheres. Vamos vir só as mulheres. Honesto. Feliz. Romântico, forte. Alto, fiel, inteligente, olhos azuis. Agora, espera um pouquinho, aí eu escutei vocês. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quantos homens eu preciso juntar para dar um desse? Tudo isso. É claro que nós não vamos reduzir os nossos padrões a qualquer coisa, mas tudo isso. E os homens também sonham com uma mulher ideal, perfeita, que ela seja linda, maravilhosa, cheia de curvas, loira, morena, né, que ela cozinhe bem, que de preferência não fale, alguma coisa assim. Mate o seu príncipe encantado hoje. E comece a olhar as coisas concretas, humanas, que estão aí. E vamos começar a olhar essas pequenas felicidades. E nesse capítulo, eu pensei nisso e acabei elaborando aqui uma lista das minhas pequenas felicidades. Aquelas coisas que ocorrem, que estão aí na nossa vida, no dia a dia, e que muitas vezes a gente não dá valor, não dá importância. Mas que, no fundo, são essas pequenas felicidades, a somatória delas é que nos fazem felizes. Ouvir o barulho da porta de casa abrir quando os filhos chegam tarde em casa. Ai, é um alívio, né? Sentir cheiro de café. Calma. Bolinho de chuva. Não é? E se juntar cheiro de café com bolinho de chuva, aí remete a algumas coisas. Vocês vão perceber, muitas dessas coisas estão vindo da onde?
da nossa infância, não é? Da nossa infância. E aí não é só o bolinho, não é só o café em si, não é a comida em si, é o sabor emocional que isso tinha. Porque eu lembro minha mãe fazendo bolinho de chuva ou fazendo café, era minha mãe. Então, enquanto isso, eu estava conversando com ela, eu estava falando com ela. E como esses diálogos fazem falta hoje para nós? Como eles influenciaram a nossa vida? Então, na minha lista tem isto. Tem mais coisas aqui, por exemplo, andar à beira-mar. É uma coisa também que me dá... Comer pastel na feira. Vocês também? Você vestiu uma calça e o zíper fechou. Ótimo. Então, vamos pensar nessas grandes, pequenas felicidades. Felicidade, gente, não é conto de fada. Felicidade são coisas que nós vemos e percebemos. Felicidade não é para gente desatenta, gente sem atenção. A felicidade, ele gosta de pessoas que prestam atenção nas coisas lindas da vida. Eu fui aplicar passe num conhecido no hospital. Ele estava com uma doença terminal. Apliquei o passe e eu perguntei para ele: se sente bem? E ele, com dificuldade, disse: sim. Ele virou para o enfermeiro e falou: me escove os dentes. O enfermeiro foi lá na cama e escovou. Depois ele olhou para o enfermeiro e disse: Cepacol. Eu falei: o meu amigo ficou doido agora. O enfermeiro foi lá. Quando terminou a limpeza, a esposa dele estava ao lado. Ele virou para ela e disse assim: um beijo. Ela se aproximou, dobrou o corpo, deu um beijo nele. Foi uma das cenas mais lindas, mais simples. Eles não estavam em nenhum hotel 5 estrelas. Não estavam em lua de mel. Não estavam vivendo um momento feliz. Ele estava partindo. Mas ele quis dar um beijo nela. E se preparou para aquele beijo. E foi o último beijo. Que no final daquele dia, ele foi embora. Eu perguntei para ela depois: o que você achou daquele beijo? Foi o mais lindo que eu recebi, o qual nunca vou esquecer. Pequena felicidade, não? Então vamos prestar atenção nessas coisas, porque é isso que nos faz feliz. O outro recado do Chico para nós foi: felicidade depende de leveza, não é isto? Aí eu escrevi um capítulo chamado Passarinho. E me inspirei numa ocorrência do poeta gaúcho Mário Quintana. Concorreu, certa feita, a um prêmio na Academia Brasileira de Letras. O maior prêmio que se pode dar no Brasil a um escritor. E ele concorreu a uma vaga com outros autores. E todo mundo achava que o Mário, pela produção dele, pelo talento dele, ele ia ganhar o prêmio. Mas não ganhou. Um repórter que ficou assim muito tocado e
sentindo que o Mário Quintana foi injustiçado, foi fazer uma entrevista com ele e fez a seguinte pergunta: Mário, como é que você se sente por ter perdido esta vaga na academia? Como você se sente por não ter sido escolhido pelos juízes que não deram a você o prêmio? E ele deu a seguinte resposta, de improviso, num versinho que nós colocamos aqui no capítulo. E o Mário escreveu assim: todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Gente, viu que genial isto? Eu vou ler outra vez. Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Então, eu percebi que foi uma atitude de muita leveza do Mário Quintana. E eu fiquei imaginando, se fôssemos nós no lugar dele, como é que nós estaríamos? O que é que provavelmente nós diríamos para o repórter? Não, fui injustiçado. De fato, não reconheceram o meu valor. Não me deram o prêmio. Essas pessoas têm inveja de mim, e tem isso. Ele ia ficar amargurado, triste, revoltado. Mas ele simplesmente escolheu uma atitude o quê? Leve. Por que leve? Porque passarinho bate asa. Ou seja, Mário Quintana não ficou mais naquele galho da eleição. Ele foi embora. Ou seja, eles passarão e eu passarinho. Ou seja, eu vou para outro lugar. Eu vou continuar a minha vida. Eu não vou levar isto tão a sério. Isto não é a coisa mais importante da minha vida. A coisa mais importante da vida do escritor é ele ser escolhido pelos leitores. Quando o Chico Xavier fala que a gente precisa ser leve, ele quer dizer assim, que a gente precisa evitar ser o quê? Pesado. E gente pesada é o quê? Me ajudem. Obeso espiritualmente. Mal-humorado, triste, crítico, perfeccionista, carrancudo. Mentiroso também? Chato, implicante. Não é isto? Cara sempre amarrada, pessimista. Agora, gente, tudo isso combina com felicidade? Não, felicidade, passarinho, foi embora dessa gente. Não dá para ser feliz sendo pesado. Agora, somente você será feliz se a gente for leve. E leve quer dizer o quê? Não leve as coisas tão a sério. Não leve a vida tão a sério. Ninguém vai sair vivo daqui mesmo. Ficar expondo as nossas mágoas, ficar expondo as nossas misérias, ficar expondo o que de ruim aconteceu conosco, não. Outro dia, sábado passado, estava indo para uma palestra, e no caminho, indo para a palestra, eu passei num cruzamento em que eu havia sofrido um acidente grave. Eu estava com um amigo do grupo me levando. Você sabe que na hora eu senti aquele impulso de contar como é que foi o acidente, de como eu tinha sofrido, de como tinha sido grave, de como quase eu tinha morrido. Mas na hora que eu ia começar a contar, me veio esse negócio da palestra. E um amigo espiritual falou assim: ué,
Você não ia falar do passarinho? E eu percebi que eu estava naquele galho ainda do acidente. Em quantos galhos nós estamos presos ainda, gente? Pensa nisso. Uma vez, atendendo uma senhora na Casa Espírita, no nosso grupo Esperança, uma senhora me disse assim: Deluca, fui em todos os médicos, eu tenho uma dor aqui no ventre, que não passa, já fui no especialista tal, doutor fulano de tal, doutor Beltrano, ninguém descobre que eu tenho, estou há 20 anos com essa dor. Já fui também no centro tal, já falei com o médico fulano, já falei com o médico cercano, eu quero ver o que é que você vai dizer. Eu falei, meu Deus, coitado de mim. Ela perguntou, o que é essa minha dor? E eu falei, e agora, o que eu vou falar para essa mulher? Graças a Deus, um espírito amigo me acorreu naquele momento e me disse assim, é dor de passado, meu filho. E eu, como não tinha melhor resposta, eu falei para ela, é dor de passado. Ela olhou assim para mim, mas que passado? Eu falei, não sei, deve ser seu, o meu não é. Falei, quando começou essa dor? Faz 20 anos. Falei, recua no tempo, alguma coisa, 2 anos atrás, 1 ano, 2 anos, você sofreu, passou por algum episódio. Ele olhou, começou a chorar. E aí narrou uma cena de uma agressão que ela sofreu. Então, ali começou aquela dor. Mas há 20 anos, ela está naquele galho. Ela não voou. Vejam que coisa, a agressão foi uma vez. Doeu, certamente. Mas como ela não voou, todos os dias ela se sentia agredida. Ficou pesada, ficou amargurada, ficou magoada, ficou ressentida. Leia-se, ficou doente. Então, aqui um bom motivo para a gente ser o quê? Começar a ser mais leve. Se não pela pessoa que nos agrediu, por mim, por nós. Não tem sentido eu viver o resto da minha vida carregando esse peso inútil. O perdão é para nós, não é para quem cometeu algo contra nós. Eu perdoo você não por você, porque o que você fez, você vai ter que se entender com a justiça cósmica. Mas eu perdoo você por mim. Para não ter que carregar esse fardo, para não ter que ficar o resto da minha vida neste galho, que não dá mais nada, nesse galho seco, podre. Por isso essa atitude do Quintana, eu, passarinho, isso faz a gente feliz. Quem sabe a gente possa sair daqui com essa proposta? Preciso mudar de galho. Esse galho aqui, não quero ficar mais nele. E ele, o galho, é uma situação. É um fato que já acabou. E que eu devo voar. E se eu fiz alguma coisa errada, também. Porque às vezes a gente não está com mágoa, mas está com culpa, porque eu fiz alguma coisa errada. Sim, não se leve tão a sério, você é humano ainda. Uma das propostas do livro é, seja humano, compreenda que você ainda não é um anjo.
Você tem direito a errar. A gente não deve se acomodar no erro, mas a gente pode errar. Porque a gente já errou várias vezes. O erro faz parte da nossa experiência, do nosso aprendizado e crescimento. Só cresce quem erra. E vamos corrigindo à medida em que vamos experimentando, que deu certo, que não deu, mas estamos vivendo. Então, gente, vamos levar a vida com mais suavidade, com mais leveza. Os outros, a gente mesmo. Eu narro aqui, num dos outros capítulos, uma passagem interessante de Charles Chaplin. Quando ele já estava famoso, vivia na Europa. Ele passou por uma cidade e ficou sabendo que naquela cidade, num sábado à noite, ia ter um concurso do melhor imitador de Charles Chaplin. Ele pensou, achou aquilo muito curioso, falou assim: vou participar. E participou. Qual foi o resultado? Perdeu, ficou em quarto lugar. Ele poderia ter ficado revoltado com isso. Mas não, ele começou a achar a graça. Ele falou assim: perdi para mim mesmo. Tem gente melhor do que eu. Eu achei muita graça nisto. É coisa de gente feliz. Coisa de gente simples. Coisa de gente o quê? Leve. Então precisamos fazer um regime espiritual. Não vou ficar pesado, isso é leve, isso não tem importância. Eu quero ser o quê? Passarinho. E passarinho que é feliz. Depois o Chico fala da descomplicação. Aí nós temos o outro capítulo, descomplicar a vida. E o capítulo chama Turma da Bicicleta. Eu quero ver aqui depois, eu vou explicar quem é da Turma da Bicicleta. E nesse capítulo, eu procurei e encontrei uma pessoa que eu achei, e estou achando cada vez mais, uma pessoa super descomplicada. Uma pessoa também simples e uma pessoa muito leve. Quero ver se vocês reconhecem esse ator, Ari Fontoura, que ele é membro da Turma da Bicicleta. O Ari Fontoura escreveu uma crônica, quando ele completou 82 anos. Eu reproduzo integralmente a crônica aqui no livro. É fantástica. Vale o livro. Vale o livro. E algumas coisas que eu vou comentar com vocês aqui na crônica. Primeira coisa, disse o Ari: já são 82 primaveras, enchendo a bagagem de experiências, umas boas e outras, deixa para lá. Eu achei fantástico esse deixa para lá. Isso é coisa de gente descomplicada. Agora, gente complicada não deixa para lá. Vem para cá. Que eu quero tudo isso muito bem explicadinho, nos mínimos detalhes. O Ari fala: na bagagem da minha vida tem muitas coisas boas, como eu acho que tem na nossa, não tem? Quantas bagagens boas nós temos? Tem muita coisa boa. E tem outras que deixa para lá, né? Mas tem gente que não deixa, ela quer contar tudo, desde o dia que ela nasceu. Não tinha ninguém em casa. Mamãe estava sozinha. Faltou luz. É um teatro em que a pessoa
se sente feliz em ficar contando todas as coisas que não deram certo. Todos nós temos coisas que não deram certo, não é isso? Todos nós já tiveram portas que já se fecharam em nossa cara. Tivemos momentos muito difíceis. Pessoas que aprontaram coisas conosco. Mas vale a pena ficar contando? O que os psicólogos e psiquiatras hoje dizem é que pessoas felizes têm essa conduta. Deixa para lá, elas relativizam, elas não ficam colocando fogo em coisas que precisam ser o quê? Esquecidas. Coisas que não precisam ser mais lembradas. Então tem muita coisa na nossa vida que nós precisamos ter essa atitude aqui dessa menina aqui na próxima tela. Eu achei genial a conduta dela. Olha o gesto dela. Tenta imitar agora, vai. Não quero mais saber. Então, se alguém chegar para você e falar assim, olha, você viu que fulano falou de você? O que a gente vai falar? Não senti firmeza, né? Você não. Você vai dizer, conta, eu quero saber. Falou de mim? Então tá bom. Sinal que eu sou importante para ele. Deixa para lá. Aquilo que me aconteceu, deixa para lá. Outro dia chegou um colega no cruzamento, olha, eu quase que morri. O que aconteceu? É um acidente de trânsito. Mas bateu o carro? Não, quase que bati. Porra, que conversa de louco é essa? Você quase morreu porque quase bateu o carro. É que a gente é muito o quê? Dramático. Latino-americano, nós somos muito dramáticos, a gente gosta de rolo, a gente gosta daquelas novelas que tem aquele sangue, que um beija com o outro, depois o filho, né, é prima daquele que casou, tem um incesto no meio, o que matou é prima. Quanto mais rolo, mais sucesso faz a novela. Só que gente feliz é descomplicada. A mãe de Chico Xavier deu um exemplo fantástico. Quando o Chico, certa vez, ficou sabendo que o padre na igreja, no sermão, falou que Chico Xavier vá para o inferno. Um amigo muito caridoso saiu correndo da missa e foi contar para o Chico. O Chico ficou arrasado com isso. E começou a chorar. Ficou chorando, magoado, triste. 3 dias chorando. Até que sua mãe espiritual apareceu. Que foi, filho? Por que choras tanto? Mãe, o padre falou para mim que eu fosse para o inferno. E a mãe falou assim, ora, Chico, não vá. Não é genial isto? Deixa para lá, não vá. Mas os outros nos mandam e a gente vai. Não é verdade? Prossegue o Ari Fontoura, num trecho dizendo o seguinte, acho muito genial quando ele diz assim, sonhei ter 1,90 m de altura e ser o mocinho da novela das 8. Não fui escalado para o mocinho, mas carrego um currículo com mais de 40 telenovelas e o eterno Nonô Correia, o mais popular dos meus personagens. Veja, ele queria ter 1,90 m de altura, Deus negou. Queria ser o galã. Na época, quem eram os galãs de telenovela? Tarcísio Meira, Francisco Coco, não é? Não conseguiu nada. Não conseguiu ter o papel de um personagem principal.
Ele poderia dizer: sou um ator infeliz. Nunca vou ter sucesso porque não tenho 1,90 m de altura. Nunca vou ser feliz, ter sucesso, porque não me dão papéis principais. Mas esse homem pegou os papéis que ele teve, com a estatura que ele teve, e se tornou um dos maiores atores da televisão brasileira. Não se tornou? Tenho certeza. E tenho certeza que ele é feliz. Muito feliz. Então, nós muitas vezes estamos com a infelicidade porque a gente não atingiu determinadas coisas que a gente queria. Corpo, emprego, estatura, papel, enfim, uma série de situações, o emprego, uma família, uma profissão, nada do que a gente sonhou a gente conseguiu, mas conseguimos outras coisas. E essas coisas, muitas vezes, a gente não dá valor, não faz dessas coisas grandes. O que torna grande não é o papel, é o que eu desempenho. O que torna grande o meu emprego não é o nome da empresa onde eu trabalho. É como eu trabalho, como eu me dou, como eu realizo a minha tarefa. Isso me faz grande. E isso me faz feliz. Ele prossegue na crônica dizendo assim: sonhei em viajar para os anéis de Saturno e fui parar na Disney e me diverti. Desejei brindar o último Réveillon com uma garrafa de Veuve Clicquot, mas me ofereceram uma taça de cidra e adorei. Percebe? Gente descomplicada. Coisas que ele queria, é legítimo querer, mas nem sempre nós vamos ter esse querer. E o Ari aqui mostrou, eu queria passar o Réveillon tomando aquela champanhe francesa, mas não deu, veio uma taça de cidra, Cerezer. E ele diz: e adorei. Vocês acham que esse adorar vem do quê? Do gosto? Ou foi de uma decisão? Uma decisão que eu tomo e diz assim: eu decidi que vou adorar isso. A felicidade é uma decisão que a gente toma. Se eu decido que não vou gostar de uma coisa, você pode tomar champanhe francês, você pode estar no melhor lugar do mundo, você vai achar um defeito, você vai achar alguma coisa para criticar, a gente vai achar alguma coisa para sentir falta. Mas quando eu tomo a decisão, eu vou ser feliz. Dá para ter isso? Dá. Não dá? Tudo bem, eu continuo feliz. Porque eu decidi aqui dentro de mim. E aí eu me lembrei das comemorações de aniversário, quando eu era pequeno. Acho que vocês vão lembrar disso muito bem também. A minha mãe, quando ia comemorar o meu aniversário, não tinha buffet, não tinha nada, não tinha nenhuma coisa, não tinha dinheiro, a situação era muito difícil. Mas ela comemorava, comprava um bolinho Puma, fazia um creminho lá, imitando chantilly, servia suco. E eu era feliz. Quando dava, tinha tubaína. Não era delícia? Então,
A felicidade não está necessariamente nas coisas que eu estou utilizando para comemorar. A felicidade está em si mesmo, na própria comemoração, na própria celebração daquele momento. Outra coisa que eu me lembro da infância era a TV colorida, que não tinha. Na minha casa, pelo menos, não tinha. De quase a grande maioria dos meninos no bairro, não tinha. Um ou outro tinha. E aí, então, não tem televisão colorida. Meu pai deu um jeito. Foi lá no Largo da Concórdia, aqui, comprou uma tela de plástico, ali, né? Embaixo era verde, em cima tinha umas coisinhas azul. Vocês lembram disso? O pai de vocês também foi lá, né? E botou ali. Foi uma felicidade. Eu sentia que era televisão colorida. Mas não era uma televisão, era uma tela de plástico, mas eu decidi que era TV colorida. E pronto. E pronto. E fui feliz. Então a felicidade não está nas coisas. A gente que empresta valor às coisas. Eu que decido o que vai ser feliz e o que não vai ser. Isso depende de descomplicação. Isso depende de simplicidade, de leveza, de eliminar as nossas chatices. Pensa nisso. É engraçado que em reforma íntima quase pouca gente estuda o quanto é chato. O quanto nós somos implicantes. E aí lembro de Jesus, bem-aventurados os simples, bem-aventurados os humildes. É claro que se você pode ter mais, tudo bem, mas também não é ter mais que vai te deixar feliz, porque se você pode ter mais, se você não se alegra com aquilo, que adianta? Que adianta? Quantas vezes eu vejo, assim, em locais públicos, restaurantes, bares, casais ali, não se olham, não se falam, estão num local bonito, não se conversam. Estão os dois no celular. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não sei se são marido e mulher, se são namorados, se são amigos, mas dá a impressão que não são nada. Embora estejam em locais agradáveis. Então a felicidade não está, a gente está num local bonito, agradável, que pode ser que se eu não tiver olhos para isto, não vai adiantar nada. Por isso que volto a insistir, felicidade não é para nós, para pessoas desatentas. A felicidade pede muita atenção ao momento presente, ao momento de agora, esse momento único, que nós estamos aqui. Eu estou me sentindo feliz agora. Isso que não quer dizer que eu não estou cheio de problemas, que estão lá fora. Mas eu estou procurando fazer como aquele homem que estava andando na selva e de repente um leão olhou para ele, invocou e começou a correr atrás dele. E o homem começou a correr também. E ele correu tanto até que chegou na beirada de um precipício. O leão vindo e ele olhando para o precipício, o leão chegando. E ele então começou a tentar descer o precipício sem muita dificuldade. Com muita dificuldade, aliás. E ele descendo e o leão em cima e ele olhando aquela distância enorme que ele estava prestes a cair. Ele viu que assim, no precipício, na parede ali vinha um morango que estava plantado ali, nasceu. Morango gordo, suculento.
Ele pegou um morango e começou a comer. E aí, quando eu conto essa história, as pessoas depois me perguntam, mas daí, e depois dele, o que aconteceu? Eu falei, eu não sei o que aconteceu depois. Eu não sei se o leão comeu ele, se ele caiu, se morreu, eu não sei. Uma coisa eu sei. Ele comeu morango. E aí então fico pensando, será que nós estamos comendo os morangos da nossa vida? Que o que vai nos acontecer depois, não sei. E a felicidade é isto, no aqui e agora. Eu estou com gente tão bonita, gente tão feliz, gente tão alegre, tão agradável. Recebi cada abraço gostoso. Com gente que talvez, eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de vê-las. Eu não sei se a gente se reencontra outra vez. Pode ser que hoje seja uma despedida nossa. Mas uma despedida com morango. E com cidra. Não é isto? Celebrar esse nosso momento. Ah, mas o que vai acontecer depois? Não sei. Você se vira na hora, a gente vai dar um jeito. Mas o importante é viver e comer os nossos morangos. Termina o Ari dizendo o seguinte: o que é que ele aprendeu com a vida? Ele diz que para ser feliz, ele aprendeu que é preciso ter paz na alma, amor no coração e fé para ser feliz. Paz na alma a gente tem com simplicidade e leveza. Amor no coração, quando a gente, sabe, traz a vida mais aqui para o peito do que para a cabeça. A gente julga menos, é mais afetuoso, é mais atento ao outro, se importa mais com o outro. E fé para ser feliz. Gostaram, não é verdade? Esses ensinamentos podem servir para o resto das nossas vidas, principalmente no ano que vai se iniciar, a semana que vem, 2016. Por hora, um ótimo Natal a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.